Um novo alvo surge para o Internacional na janela de transferências. Eu quero falar sobre as buscas do Inter no mercado da bola. Também quero falar aqui sobre lesões que podem preocupar o time de Roger Machado para o duelo contra o Flamengo pelo Brasileirão. O jogo também será de oportunidades para jogadores que buscam espaço e que podem ressurgir nas vésperas da decisão na Copa Libertadores da América. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Eu quero atualizar as últimas informações do Internacional. O Inter que joga no domingo, 6h30, contra o Flamengo, no estádio Beira-Rio, jogo pelo Campeonato Brasileiro, né? Enquanto, óbvio, as principais atenções estão voltadas para o duelo de quarta-feira, 9h30 da noite, contra o Flamengo, jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores da América, o Inter precisando, né, reverter uma desvantagem de 1-0, e, cara, a mobilização já é grande, né? Ontem a torcida Guarda Popular aí, né, através da vaquinha, né, que foi organizada pelo Max Peixoto, pelo Alento Colorado, pelo Cancha, né, por uma galera aí que faz um ótimo trabalho envolvendo, né, a torcida do Internacional, encerrou em mais de R$31 mil. Então teremos uma grande festa na recepção, né, do time no estádio Beira-Rio, com ruas de fogo, né, com aquele apoio, né, que geralmente faz a diferença em prol, né, do Internacional. Então vai para o estádio. As vendas de ingressos, né, para sócios começam neste sábado às 10 horas da manhã. Então a expectativa é que se esgotem em tempo recorde. E, cara, uma grande festa no Beira-Rio é o que a gente está esperando, porque precisamos, né, avançar dentro da Libertadores. Mas antes, quero atualizar, né, tudo isso em nome da Zapay, aplicativo onde você fica em dia com o teu veículo, carro, moto ou caminhão, paga licenciamento, IPVA, multa, tudo de forma parcelada no cartão de crédito e ainda por cima, né? Utiliza o cupom COLAR20 que te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Então baixa agora o app da Zapay que está disponível aqui na descrição desse conteúdo. Turma, vamos começar atualizando as informações do Inter. Eu quero começar por uma matéria da galera do Revista Colorada, tá? Eles apuraram que o Inter tem interesse em Guilherme Pellegrin, jogador de 19 anos, lateral direito, né? Pelo incrível que pareça, né? Vocês devem remeter, o Inter deve estar buscando um lateral esquerdo, né? Afinal, tem o Bernabei, o Ramon foi emprestado para o Vitória, e nesse momento, né, o Inter tem o Vitor Gabriel como alternativa para o setor, o Pablo, né, que é um lateral da base, e o Brian Aguirre, que joga improvisado, com o Alan Benítez, né, jogando na direita. Mas ele é lateral direito. E o Inter está atrás desse jogador por uma oportunidade de mercado, porque ele tem contrato com o Corinthians até o dia 24 de agosto. Ou seja, né, estamos no dia 16 de agosto, que é um belo dia por sinal, né? Então esse contrato vai até o domingo da outra semana. Então, a partir do dia 25, ele já seria um jogador livre do mercado. Ele tem 1,71 de altura, passagens, né, pela seleção brasileira de base, foi relacionado já para alguns jogos do time profissional e é um jogador, né, de muitas valências ofensivas, né? Foi campeão, inclusive, com o Corinthians, já nas categorias de base, e esteve em campo, né, na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, onde o Corinthians perdeu por 3-2 para o São Paulo em 2023, tá? É uma negociação, né, que está parada, né? O Inter está aguardando os desdobramentos desta negociação aí, né, para ver se ele fica ou não em São Paulo. E o Inter está tomando muito cuidado porque recentemente, né, o Corinthians e o Bahia estiveram envolvidos numa polêmica também envolvendo um jogador de base, onde o Bahia pagou a multa, né, para o mercado nacional, né, se valendo do Grupo City. Então pagou a multa de jogador jovem do Corinthians, é uma das maiores promessas aí da base alvinegra, e gerou até uma nota oficial do Corinthians, né? Eu posso dizer assim, encerrando, né, relações aí com o Bahia e com grupos e com os times do Grupo City. Ficou muito incomodado o Corinthians com essa nota, né? Então o Inter está de olho nessa possibilidade. Eu gosto, né? Já sempre falei aqui que esse tipo de negociação me agrada muito, né? Afinal, a gente está falando de um jogador jovem, promissor, né, que vem para terminar a formação aqui no Internacional, uma aposta, né, que não custa muito dinheiro. Então, acho que esse tipo de aposta o Inter deveria fazer várias durante o ano, tá? Eu lembro de cabeça aqui, tá? O Rômulo, que veio nesse aspecto, né, do Atlético, o Alemão, o Juliano, que veio do Paraná, o próprio Damião, né, que veio do Atlético Ibirama.
Tem vários, né? Se a gente for puxar na cabeça aqui, o Valdívia lá em 2014, né, 2013, quando veio do Rondonópolis, Rodrigo Moledo veio do Rondonópolis. Então, eu acho que vale muito, tá? Esse tipo de aposta em jogadores jovens, né, que podem ter um potencial a desabrochar aqui no Internacional. Falando um pouquinho sobre o jogo de domingo, né, o Inter deve preservar a maioria dos titulares, né, visto que o jogo que vale, né, o jogo da quarta-feira, contra a equipe do Flamengo, né, o Flamengo que, por outro lado, né, chega com uma expectativa alta, né, em relação ao jogo, né, porque é o líder do Campeonato Brasileiro e está, né, disputando ali pau a pau com o Cruzeiro, então não pode abrir mão, né, desse jogo aqui no estádio Beira-Rio. Tanto é, né, que o Felipe Luiz, né, deve ter o retorno aí do Nico de la Cruz, né, uruguaio que está há muito tempo fora, e o Emerson Royal, né, lateral direito, deve ser o desfalque por conta de um estiramento no ligamento do tornozelo. A provável escalação do Flamengo tem o Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Então aqui uma mudança, né, que é o Ayrton Lucas na vaga do Alexandro. Jorginho, Alain e Arrascaeta, né, voltando para o time. Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro. Então são duas mudanças, né? A entrada do Ayrton Lucas na zaga, né, no lado esquerdo, e o Arrascaeta, né, que está entrando na vaga do Gonzalo Plata, mas o Arrascaeta só não jogou contra o Inter porque estava lesionado. Já o Inter, gente, deve preservar praticamente todo o time, tá? O Alan Patrick tem dores no joelho, será preservado, assim como a maioria dos titulares, tá? O Tabata também está suspenso, então não fica à disposição, né, por conta do terceiro cartão amarelo. Então eu estou apostando, tá, no Inter um pouco diferente, com o Rocher, Alan Benítez, Vitão talvez jogue, tá, pela falta de zagueiros, já que o mercado está fora, e a gente também não vai ter nenhum zagueiro pelo lado direito, né? Então Vitão, Vitor Gabriel, e aqui a dúvida, né, se joga o Bernabé ou se ele vai improvisar o Pablo, né, ou até mesmo o próprio Brian Aguirre. Richard, Bruno Henrique, Alan Rodrigues, Oscar Romero ou Ener Valência, Vitinho e Borré. É a provável escalação, né? O Romero tá voltando de lesão, então por isso coloco a dúvida. Se não jogar o Romero, jogam dois atacantes, o Inter num modelo tático um pouco diferente. É a possibilidade aí que eu tô projetando aí para o Internacional nesse duelo de domingo, em 6h30, no estádio Beira-Rio. Lembrando que uma vitória coloca o Inter bem próximo do G6 do Campeonato Brasileiro. Não esquece, né, turma, que hoje, sabadão de futebol, de Campeonato Brasileiro. Ceará e Bragantino jogam em Fortaleza. Estou apostando aqui, né, no empate nesse jogo aqui. Fluminense e Fortaleza jogam no Maracanã. Aqui estou apostando em vitória do Fluminense. Vitória e Juventude jogam no Barradão. Aqui acho que dá a vitória do Vitória. Sport e São Paulo na Ilha do Retiro, acho que dá São Paulo. E o Corinthians contra o Bahia em São Paulo, acho que o Corinthians ganha, tá? Tá mobilizado para esse duelo. Todos esses palpites em kto.bet.br, minha casa de apostas, e pode ser a sua também. Tá certo? Aquele abraço, a gente se vê. Fui!